Sobre administração indireta. Indireta. Quando tem questões de administração direta, é as questões que eles descrevem algum tipo dos entes indiretos, tipo comissões, não, estatais. Estatais, eles perguntam também se esse cara é descentralizado ou desconcentrado, concentração ou descentralização, né? E o mais importante é como é que é criado, né? Tem a tabelinha básica que todos os professores mandam, né? Tipo, administração autárquica, ela é criada por lei, mas depois ela só não é mais ligada, ela tem o seu próprio poder jurídico, né? Um exemplo. Então vamos lá. Questão. Para fins de decreto da Lei 12, natureza superior do serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimonial e receita próprios para executar atividades típicas da administração pública que queiram para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada, denominado de... Olha aí, viu? Uma questão que explica um enunciado, explica, você tem que saber qual que é. De novo. Autônomo, serviço autônomo, do tipo autônomo. E daí mais um ponto, ele é criado por lei. Quais coisas não são criadas por lei? Fundação, sociedades, tá, empresa ou autarquia, tá. Empresa é criada por lei? Acho que não, né? Quero muito escolher autarquia, mas vamos lá. Com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios. Eles têm os próprios personalidades jurídicas, patrimônio público, receita própria. Ainda dá mais autarquia pra mim, né? Para executar atividades típicas da administração pública. Típicas, tá certo. A autarquia é uma descentralização da atividade pública. Tá. Que requeiram para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada e denominado de... Pra mim só dá pra autarquia, mas é mais que eu não lembro o que é o resto, né? Vai autarquia, né? Que deu certo? Bom, conteúdo. Próxima questão. Toda entidade pública ou privada é criada pela pessoa política, mas que não se confunde com a pessoa jurídica pública matriz, a criadora, forma de administração pública indireta, né? Que estranha essa questão. A entidade dotada da personalidade jurídica de direito privado tem, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização. Sem fins lucrativos é outra coisa completamente diferente da autarquia e empresa pública. É uma fundação. Instituto privado não, economia mista não. Economia mista ainda tem que ter fins lucrativos. Basicamente todos os tecos aqui têm todos fins lucrativos. A fundação pública é o único que provavelmente não tem fins lucrativos, né? Criada em virtude de autorização legislativa, tem que ser autorizada, né? Daí, né, vamos anotar aqui as coisas que a gente aprendeu. Vamos, enquanto eu estou fazendo a questão, a gente vai colocando, criando uma colinha. Autarquia criada, lei. Fundação autorizada. Mais o que? Mais o que? Essa é uma tabelinha, né? Criada com o segundo ponto que a gente tinha visto na primeira questão. Finalidade. Fim. O fim é atividade da administração. E eu acho que essa aqui é sem fins lucrativos. Ok. Vamos lá. Vamos ver se está certo, né? Atividades não exigem execução de órgãos e entidades que têm direito público com autonomia administrativa. Autonomia administrativa é outro ponto, né? Patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e outras fontes. Deu certo. Próxima questão. Assinatura correta a respeito de autarquias. De novo, são pessoas de direito público, certo? Jurídicas de direito público, capacidade política e de autoridade e de auto-organização. Tem capacidade sim, tá, isso tá certo, tá tudo certo. E deu errado, qual será o erro? Possuem várias prerrogativas. Será que é capacidade política? Eu acho que não tem capacidade política, né? Auto-organização tem sim. Direito público sim. Mas essa capacidade política eu acho que é o único que eu acho que não tem, né? Possuem várias prerrogativas processuais, com prazos diferenciados e empenhorabilidade de bens. Tá certo, a empenhorabilidade de bens. Prazos diferenciados, processuais como prazos diferenciados eu não sabia, não. Interessante. Próxima questão. Assinalada alternativa em que se conduna com o ordenamento do jurídico pátrio no tocante aos entes administrativos. Os atos administrativos das pessoas da administração direta gozam dos atributos de presunção de legitimidade e de auto-executoriedade, mas não possuem coercibilidade. Isso aqui, por que está aí no conteúdo de administração direta? Mas, quando não jurídico tocante aos administrativos. Isso aqui está errado porque tem coercibilidade sim. Os bens de pessoas da administração direta estão protegidos pelo regime público, sendo alienáveis de forma condicionada, impenhoráveis, imprescritíveis e não podem ser objeto de oneração. Isso aqui parece aquela coisa que a gente viu na questão anterior, mas, próximo. As pessoas jurídicas da administração direta não podem ter fins lucrativos. Errado, elas podem ter fins lucrativos. A transferência da atividade administrativa para as pessoas de administração direta é uma hipótese de desconcentração.
Desconcentração, certo. Em razão da relação da hierarquia entre a nova pessoa jurídica e ente que a criou. Isso aqui está errado. Algumas delas, a transferência de atividade, não, às vezes não tem. Algumas vezes tem hierarquia, mas a maioria das vezes não tem. Não cria uma hierarquia, não tem hierarquia, tá? Segundo, a Câmara Municipal efetiva o controle sobre as pessoas de administração indireta do município. Efetivo o controle? Eu não tenho certeza sobre isso. Dentre outras ações, por meio de julgamento das contas de seus administradores. Eu acho que isso faz sentido. Tá, vamos escolher isso aqui. Né, que era a bonitinha, aqui respondia da outra questão anterior. Interessante, né? Sendo alienadas de forma condicionada, impenhoráveis, imprescritíveis e não podem ser objeto de orientação, né? Interessante. Próxima questão. A respeito das entidades que podem compor a administração pública, é correto afirmar que as autarquias são órgãos públicos criados por lei, certo? Tá errado isso? Será que tá falando que as autarquias têm que ser autorizadas por lei? São órgãos públicos, certo? Criados por lei, certo? Por que tá errado isso aqui? Podem compor a administração pública. E o certo fala das fundações poderão ter natureza de direito privado. Certo, elas podem ter sim natureza privada. Mas eu realmente quero entender essa coisa aqui. Por que tá errado a autarquia ser criada por lei? A autarquia não é criada por lei? Eu achei que ela é criada por lei. Ela é autorizada só? Que triste. Louco. Acabei de verificar por que a primeira tá errada. E não é por causa da coisa da lei, não. É por causa desse termo aqui. O termo que eles estão usando no conteúdo de órgãos públicos. Eles têm que fazer uma diferenciação desses termos aqui para uma entidade administrativa autônoma. Isso que é uma autarquia. Tem que diferenciar entre o órgão público e a entidade administrativa autônoma. Tupipa. Louco, né? Bom. Próxima questão. Considere que o município X instituiu diretamente, por meio de lei, de iniciativa deixada do Poder Executivo, uma pessoa jurídica de direito público. Então você está criando uma autarquia, certo? Integrante da administração pública indireta para desempenhar atividades políticas do Estado. A respeito da pessoa jurídica de direito público, é correto afirmar que, primeiro eu tenho que identificar que é uma autarquia, depois verificar se os caras que eles disseram estão certos. Sua penalidade jurídica começará somente com a inscrição dos atos constituídos no respectivo registro. Não ideia nem ideia, mas parece errado. O foro, competente para processar e julgar as ações em face desta pessoa jurídica e a Justiça Federal. O foro, é correto afirmar que o foro, competente para processar e julgar as ações em face dessa pessoa jurídica e a Justiça Federal, é município para federal? Não, vai falar que não. Nem ideia, na verdade. Talvez Estado? Bom, seus bens são imprescritíveis além de a pessoa jurídica. Seus bens são imprescritíveis, certo? A gente viu na questão anterior. Em comento, possuir imunidade tributária em prerrogativas processuais. Em comento? Comento? Eu já vi esse termo algumas vezes e sempre me confunde, meu. Que porra, que droga que é comento? Em comento, possuir imunidade tributária e prerrogativas processuais. Imunidade tributária é bem difícil, né? Prerrogativas processuais está certo, imunidade tributária, eu não tenho certeza. Pula essa aqui, por enquanto. Os empregados referidos, a pessoa jurídica de direito público submete-se ao regime de seletista. Não dá pra dizer, nessa aqui não dá pra dizer se é seletista. Se ela se vê sujeita à responsabilidade civil subjetiva, fundada na teoria do risco criado. Responsabilidade civil subjetiva? Não tem responsabilidade civil subjetiva, ela é responsabilizada sim. Então vamos escolher essa aqui. Né, que deu a bonitinha. A maioria das vezes, nas questões que eu tô fazendo a VUNESP, normalmente, a maioria das vezes está sendo a questão bonitinha e não a questão que tá me confundindo e fazendo pensar, né? Bom, entre as diversas entidades da administração pública indireta, aquela que tem por características um patrimônio público personificado. Patrimônio público personificado, esse termo quer dizer o quê? Quer dizer, a coisa de patrimônio público aparece nas outras questões, mas personificado? A criação autorizada pela lei, a criação de autorização, vamos escolher a autarquia mesmo. Economia, empresa pública, agência, vai a autarquia. Que era uma fundação. Então, deixa eu colocar aqui de novo, vamos colocar aqui as imagens. Basicamente, a gente falou, criado por lei, aqui a gente tinha posto que era criado. Mas a autarquia, a gente acabou de aprender recentemente, que ela não é criada não. Ela é autorizada que nem a fundação, tá? A entidade de administração pública indireta é aquela que tem característica de patrimônio público personificado. Agora, alguma característica dessas duas aqui de PL, patrimônio público. Eu só tenho que descobrir um deles, que ela é personificada. PD, eu vou colocar PD, patrimônio público. Patrimônio público é um PD, personificado, tá? Então vamos lá, próxima questão.
É correto afirmar sobre a organização da administração pública direta e indireta. São órgãos, uma coisa que é correta, e direta também, Tá. São órgãos obrigatórios da sociedade de economia mista, o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração. Tem que ter conselhos? Eu acho que tá certo isso aqui. Tá. Independentemente do seu porte de faturamento. Independente do seu porte. Isso parece certo. Mas vamos pular. Pular por enquanto. Só parece certo, ou seja, não tem certeza disso aqui não, tá? A organizações sociais integram a administração pública indireta. Organizações sociais... Não são indireta. A organização social não é indireta. A sociedade economista são consideradas entes paraestatais. Acho que faz sentido. Não integrantes da administração pública direta ou indireta. Espera. Não, eles são os dois ao mesmo tempo. Não tá errado. As empresas estatais são criadas por lei, assim como autarquias, mas diferentemente dessas gozam de autonomia financeira e patrimonial. Não, tá ao contrário. A autarquia que tem autonomia financeira e patrimonial. As empresas estatais, se elas são mesmo criadas por lei, elas não criam essas autonomias, né? Tá errado isso aqui. Pelo menos eu sei que o teco da autarquia tá errado. Não sei das empresas estatais, não. Ainda tô confuso com o que é criado por lei, né? A criação de órgãos públicos está ligada à ideia de descentralização. Criação, órgão público, descentralização, tá certo até aqui. Administrativa, na medida em que possibilitam a criação de novas personalidades jurídicas, vinculadas finalisticamente ao ente público criador. Finalisticamente, isso. Já que está escrito não hierárquico, que normalmente é o que seria, que tornaria errado o treco, mas finalística tem uma finalidade vinculada. Eu acho que está certo. Mas, normalmente, quando fala de vinculação, realmente está errado, mas... Vamos lá, vamos escolher isso aqui mesmo. Ou escolher a bonitinha, ou escolho a que parece certa, né? Vamos lá. E... Deu que é bonitinha, cara. Realmente, tá repetindo muito que é bonitinha. Tá certa. E aqui eu acho interessante, quero escolher ela. Tá errada, né? Tá muito isso comum agora, nas questões. Próxima questão. É correto afirmar que o Instituto de Previdência Social dos servidores municipais... a autarquia é uma personalidade... Um instituto? Não, espera. A Previdência Social é um instituto. Tá, eu tenho que saber o que ela é. Ela é uma administração direta, né? A autarquia de personalidade jurídica, direito público e privado. Ela é... Autonomia administrativa. Autonomia financeira, patrimonial, integra a administração direta. Essa aqui é difícil, porque eu não tenho a menor ideia do que essa Vale Prev é. Que tá falando aqui. Instituto de Previdência de Valinhos, É indireto? Instituto normalmente não seria o nome do treco indireto, né? Tá. Ele é uma fundação? Não é uma fundação. Ele é uma autarquia, tá. Autarquia com personalidade jurídica, direito público. Autarquia de direito público, tá. E privado? Não é privado. Direito público, autonomia e administração. Pública e autonomia administrativa também, tá? E patrimônio que integra a administração indireta. Direta, errado, é indireta. Tá. Deu bonitinha? Deu certo. Caiu todas as informações. Tá. Com aquelas informações daquela questão, dava para completar mais a tabelinha, né? Mas vamos lá mais. Até agora a gente só recebeu questões de administração indireta na VUNESP, que falavam de autarquias ou falavam de administração. Outro ponto extra é que as questões que eram de autarquias ou de fundações eram de provas de realmente coisas de administração direta, entendeu? Realmente, as perguntas podem ser, quando eles querem falar com a gente, pode ser nada a ver, mas elas têm um contexto com a coisa que está sendo da prova tem a ver, né? Nesse caso aqui é uma Câmara de Poder Legislativo, então é Poder Legislativo. Vamos ver o que vai aqui. Considere-se que um determinado ente federado, por meio de autorização legal... Olha aí, autorização. Autorização é um dos trecos de administração direta, tá? Criou pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração indireta, cujo capital é formado por bens advindos exclusivamente de pessoas administrativas, tá? Nesse caso, eu quero afirmar aqui, o nascimento da empresa pública, isso aqui é uma empresa pública, legal, criou pessoa jurídica de direito privado, tá? Ele era de direito privado, então é uma empresa assim. Se trata de sociedade de economia mista, não. Controle de despesas de decorrentes do contrato não será realizado pelo Tribunal de Contas competente, mas exclusivamente pela Corregedoria Interna, não. A tal pessoa jurídica de direito privado se aplica ao regime de falimentar previsto na Lei 11.000, talvez. Os empregados de tal pessoa jurídica de direito privado são considerados como estatutários e ingressam no serviço público independentemente do concurso público. Estatutário não é independente de concurso público toda hora, né? Mas eu diria que o teco estatutário está certo. Então, qual que eu escolho? Aqui não tenho nenhuma base para escolher ela, então não tenho a menor ideia se ela está certa ou errada. Ou eu escolho a que fala de nascimento de empresa pública. Bom, aqui basicamente fala que é uma empresa pública, né? Eu vou escolher a empresa pública. E deu certo, era bonitinha que falava de empresa pública. Bom, questão. A administração pública pode se organizar de diferentes maneiras, de forma a atender às suas
aos seus objetivos. A esse respeito, é correto afirmar que a administração direta está ligada à ideia de desconcentração, isto é, a criação de órgãos públicos e a distribuição de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. Mesma pessoa jurídica tá errado, tá? Tipo, tava certo tudo aí, tinha uma pegadinha no final, não é a mesma pessoa jurídica. A administração direta está ligada à ideia de descentralização, melhor ainda, né? Isto é, a criação de pessoas jurídicas especializadas, as quais estão sujeitas a controle finalístico das entidades de administração direta. Isso parece certo, controle da finalidade só aparece. Vamos escolher essa aqui. A bonitinha deu certo o controle finalístico. Deixa eu colocar lá na tabelinha o controle. Daí, deixa eu colocar aqui uma linha extra. Controle finalístico. Ok. Isso aqui é só um ponto extra. Vamos lá. Próxima questão. Não, já tinha feito a escolhida a próxima questão, né? Volta. Suponha que uma lei específica proposta pelo presidente da República tenha criado uma pessoa jurídica de direito público para executar. Determinados serviços típicos do Estado. Considerando a situação hipotética, é correto afirmar que tal pessoa jurídica é uma. Volta aqui. Ela foi criada. Pessoa jurídica de direito público para executar, proposta pelo presidente, lei específica, tá? Por meio de lei específica, foi proposta, foi criado por lei específica, ou seja, não é o dos caras de autorização, tá? Criado pessoa jurídica de direito público para executar determinados serviços típicos do Estado. Ela foi criada e ela é serviço típico, tá? Considerando a situação hipotética, é correto afirmar que não é autarquia, né? Não é autarquia. É empresa pública. A empresa pública pode ter a sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira ampliada mediante celebração de contrato de gestão com o poder público, hipótese em que passará a ser denominada de agência executiva. Nem ideia disso aqui, parece errado, muito errado. O último diz, a empresa pública possui prazo de em dobro para todas as suas manifestações processuais e estes estão sujeitos ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Eu não tenho nem ideia disso aqui, mas vamos escolher ela. Deu errado, né? E era autarquia, que triste. Já que falou que foi criado, eu achei que não era autarquia não, louco, né? Essa coisa de criação e autorização tá me irritando. Vamos lá. A autarquia que possui relação de vinculação administrativa com o ente federado e que instituiu possui dispensa de exibição de instrumento de mandato em juízo pelos procuradores de seu quarto pessoal. Parece certo. Né? É uma pena que eu não li essa questão. Mas, vamos lá. Próxima questão, qual é a velhice está correto? A sociedade de economia mista possui personalidade jurídica de direito público e integram a administração pública direta. Sociedade de economia mista é indireta. As empresas públicas possuem personalidade jurídica, tipo direito público, e integram a administração pública direta e indireta. Empresas públicas é direta. Quer dizer, não, é indireta. Não é... Droga, eu tô confuso. A empresa pública é uma empresa, é direta e indireta. Fala direta e indireta. Eu acho que isso aqui tá certo. Personalidade jurídica, direito público e privado ao mesmo tempo. Não seria, normalmente seria economista, né? O direito público tá certo, a empresa é direta e indireta tá certo. Isso aqui parece certo. Droga. Próximo. As fundações não possuem personalidade jurídica e integram. Elas têm personalidade jurídica, obviamente. As empresas públicas possuem personalidade jurídica de direito público e privado. Empresas públicas integram exclusivamente a administração pública direta. E exclusivamente errado, né? Quando normalmente tem exclusivamente está errado. As autarquias possuem personalidade jurídica de direito público e integram a administração pública indireta. As autarquias possuem personalidade jurídica de direito público e integram a administração pública indireta. As autarquias possuem personalidade jurídica de direito público e integram a administração pública indireta. Eu não estou entendendo o que eu estou lendo, meu. As autarquias possuem personalidade jurídica de direito público, certo? E integram a administração pública indireta, certo? Tá tudo certo. Simples, sim. É a mais simples de todas. E tá certo, básico. Não é que deu certo? Eu queria escolher aquela da empresa, mas eu escolhi a bonitinha. Vamos lá. Próxima questão. A alternativa correta a respeito das sociedades de economia mista e empresas públicas. Sociedade de economia mista é a pessoa jurídica de direito público. Errado. Somente lei específica poderá ser criada a empresa pública. A gente tá falando de sociedade de economia mista? E também tem empresas públicas aqui no enunciado, né? Somente lei específica poderá ser criada por lei específica poderá ser criada a empresa pública e autorizada a instituição de sociedade de economia mista. Ou seja, aqui eu tinha que saber quem autoriza a lei, qual dessas duas é criada e qual que é autorizada, né? Essa aqui é interessante, né? Vamos colocar o conteúdo aqui. De novo, empresa e economista. Tá. Qual que é criada e qual que é autorizada, hein? Criada, fim e pessoa. A verdade é que eu não tenho nem ideia, né? Então, vamos lá. As empresas públicas e sociedades de economia mista são empresas estatais, isto é, as sociedades empresariais em que o Estado tem controle acionário e que compõe a administração direta. É indireta, errado. A empresa pública é a pessoa jurídica de direito privado
talvez, constituída por capital exclusivamente público e poderá ser constituída por qualquer uma das modalidades empresariais. Não pode ser qualquer uma, né? A exploração direta de atividade econômica pelo Estado e por meio de uma empresa pública só será permitida quando não houver empresas privadas atuando na mesma área. A exploração direta das atividades da economia pelo Estado por meio de uma empresa pública só será permitida quando não houver empresa privada atuando na mesma área. Obviamente, não. Vamos colocar essa coisa aqui de criação e autorização. Deu errado, né? A certa era a empresa pública, jurídica, direito privado. Interessante. A gente aprendeu que a empresa pública, ela é... Não tem aqui na tabelinha, né? Mas vamos lá. A empresa pública, ela é de direito privado. Ok. A economia mista é público mais privado. Ok. Vamos lá. A empresa pública de pessoa jurídica de direito privado constituída por capital exclusivamente público e poderá ser construída em qualquer uma das modalidades empresariais. Interessante que pode ser qualquer modalidade empresariais. Mas o que eu entendi é que eu escolhi essa aqui errado pelo treco da modalidade empresarial, certo? Mas o que eu queria dizer, o que eu achei que estava querendo dizer aqui, era que é um tipo de empresa, sabe? O tipo que a empresa é criada. E não o fim. Eu acho que aqui ele queria dizer sobre o fim. O fim, treco. E eu acho que pode ser sim qualquer coisa empresarial que possa ser feita para arrecadar dinheiro, né? Para carinhas, né? Vamos lá, próximo. A administração pública pode se organizar de diferentes formas, visando sempre o atendimento do interessado público ao interesse público. Esse respeito é conforme é correto afirmar que os órgãos públicos são entidades dotadas de personalidade jurídica própria e criados por meio de ato do chefe do poder ao qual que eu tô falando? Órgãos públicos e ao qual pertencem. Tem errado, muito errado isso aqui, não. As entidades paraestatais integram a chamada administração direta. Paraestatais é indireta. Possuindo vinculação finalística ao seu ente instituidor para estatais. Eu quero escolher que essa aqui tá certa, mas vamos ver as outras. A administração direta se constitui a partir do fenômeno de desconcentração. Normalmente está falando de administração de descentralização, né? Vamos escolher tirar a desconcentração. Essa questão, a administração direta também pode ser desconcentração, né? A sociedade de economia mista tem sua criação autorizada por lei e devem ser organizadas as necessárias. Não, desconcentração, ela normalmente seria criaria um novo cara direto, não uma indireta, né? Então tá errado. Vamos lá. A sociedade de economia mista tem sua criação autorizada por lei e devem ser... Economia mista é autorizada? Tá. Por lei devem ser organizadas necessariamente sob a forma de sociedades anônimas. Sociedade anônima parece errado. As empresas públicas são entidades paraestatais e integram o orçamento fiscal no ente que as instituir. Orçamento? Nem ideia, cara. Essa aqui tá muito difícil pra mim. Vai essa aqui. Né, que era da Sociedade Econômica Mista. Louco, né? Vai, só mais duas questões pra terminar. A respeito das autarquias, assinale a alternativa correta. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito privado. Errado. A autarquia é instituída diretamente pelo... Espera, tá errado mesmo? Deixa eu olhar a tabelinha. A autarquia... atividade da administração... controle finalístico... Tá. A autarquia é instituída diretamente pela lei e sua personalidade jurídica tem início com... Ela é instituída diretamente pela lei? Não, ela é autorizada pela lei, tá errado. A criação de autarquias decorre de processo de desconcentração. Desconcentração errado. As autarquias se sujeitam, via de regra, à responsabilidade civil subjetiva. Errado também. As autarquias não se submetem ao regime de precatórios ou à requisição de pequeno valor. Nem ideia. Mas vamos escolher essa. Não é que deu errado? A autarquia é instituída diretamente pela lei. Instituída. Eu achei que quando tá falando instituída que era um sinônimo de criadas. Mas a gente ficou falando toda hora e fica aparecendo essa coisa de criação ou autorização, né? A gente acabou de ver recentemente que era autorizado. Depois é criado, né? A personalidade jurídica tem início com a vigência da lei criadora. Tá certo. Pra mim tá tudo certo, menos essa parte instituída, né? Mas interessante. E última questão. É um exemplo de entidade da administração pública indireta. Secretaria da Fazenda Municipal é a direta. Ministério das Relações Públicas Exteriores é... Ministério das Relações é direta. Defensoria Pública é direta. Defensoria, Ministério, Secretaria, Procuradoria Geral de Estado é direto. Empresa Pública é indireta. Fácil. Interessante. Quero uma questão fácil de um analista de Câmara Municipal, né? E Câmara Municipal é Poder Legislativo, né? Interessante. Bom, finalizado.
Próximas questões vão ser sobre o quê? Deixa eu ver. Sobre responsabilidade civil do Estado. Que interessante, né? Tchauzinho.